É um grande desafio, mas é um prazer estar aqui à frente, falando um pouco a respeito da palavra do Senhor. E sendo esse instrumento, né? Eis-me aqui, porque eu disse ontem. A irmã Giovana, ela nos desafiou a trazer, né, nas nossas mensagens, exemplos de mulheres da Bíblia. E eu já tinha até dito para ela, mas eu demorei um tempo em decidir qual mulher trazer. Mas eu orei ao Senhor e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de Jael. Os irmãos conhecem a história de Jael? Quem conhece Jael? Levanta a mão para mim. Olha que coisa boa! Glória a Deus! Hoje a gente vai ler, né, um texto em Juízes, mas antes disso eu queria compartilhar um pouco aqui com os irmãos acerca das mulheres, né? O pastor trouxe um texto de um outro pastor, né, no boletim, e eu fiquei pensando a respeito da importância da mulher dentro da criação do Senhor. Deus criou muitas coisas e uma delas foi a mulher, e ela se envolve na história bíblica desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, em muitos momentos a gente vai ver a mulher usando, né, das suas capacidades que o próprio Deus deu, seja da capacidade analítica, de conseguir enxergar nas situações, né, a consequência, seja na docilidade que nós, enquanto mulheres, a gente consegue influenciar um ao outro, né, seja na família, seja no ambiente de trabalho, e também, né, a capacidade de ser multitarefas. Quem nunca carregou um bebê no colo, mexeu uma panela e atendeu um telefone ao mesmo tempo? Né? As mulheres, elas têm essa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E algumas mulheres, ao longo da história bíblica, elas tiveram papéis decisivos em situações críticas. E a gente pode citar aqui Raabe, né, que foi a partir dela que os espias conseguem entrar na cidade, que eles conseguem reconhecer Jericó. A gente pode citar Abigail, que poupou não só a família dela, mas também a cidade que Davi invadiria, né? Temos também Maria, mãe de Jesus, que aceitou um desafio tão grande, que era carregar um bebê que não era do próprio noivo, e glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar de uma que está no livro de Juízes, que é a Jael. O nosso texto de referência, os irmãos podem abrir para me acompanhar aí, está em Juízes 4, de 18 a 24. Livro de Juízes, capítulo 4, versículos 18 a 24. O texto bíblico diz assim: Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro e deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou a Jabim e o rei cananeu perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Oremos. Senhor Deus, eterno e glorioso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não esconde de nós aquilo que o Senhor tem para nos dar como exemplo, aquilo que o Senhor tem para nos instruir. Que em nome de Jesus, ó Pai, a palavra desta noite ela possa falar não apenas no meu coração, mas no coração de cada um dos que estão aqui presentes.
Eu oro, Senhor, com perdão das minhas falhas, confiado em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, esse texto, né, o trecho do texto que nós lemos, ele vai contar uma história um pouco macabra, né? E o livro de Juízes, ele tem um pouco disso, assim. Ele traz situações que estão fora da curva do texto bíblico, deixa a gente assim até um pouco assustado às vezes. E ele narra a história de 3 personagens que são importantes aqui. A gente vai entender um pouquinho cada um deles. A primeira personagem é Jael, essa mulher, né, que mata um homem. Quem era ela? Então o texto ele vai dizer que ela é esposa de Éber, o queneu. E pesquisando um pouco a respeito, né, desse grupo de pessoas, os queneus eles eram uma tribo nômade. Eles trabalhavam principalmente como ferreiros. E antes disso, eles são descendentes, né, dos parentes de Jetro, sogro de Moisés. E eles tinham uma relação amigável, uma relação amistosa com os hebreus. Só que o texto, né, todo o capítulo 4 e o capítulo 5 são importantes para a gente aqui, mas o texto anterior a esse que a gente leu vai dizer que havia paz entre a casa de Éber e a casa de Jabim, que era o rei de Azor. O fato de haver paz entre esses reis, entre esse rei e Éber, vai deixar claro para a gente que houve uma relação aí de vantagens, uma relação vantajosa. Apesar de Éber ter, né, e o povo de Éber ter essa amizade com os judeus, no momento em que eles se alinham a Jabim, eles estão se alinhando a alguém que perseguiu Israel por 20 anos. Então a gente começa a ter uma relação aí um pouco cinza, né? Vamos dizer assim, um pouco nublado essa questão. Mas, e quem era Sísera? Sísera era o capitão do exército de Jabim. E ele comandava um exército repleto de militares, né? De pessoas. E ele impunha muito medo aos israelitas, justamente porque ele tinha 900 carros de ferro. Se a gente for pensar na época que isso tudo aconteceu, 900 carros de ferro era um poder militar, um poder bélico, que assustava e colocava medo em qualquer um. Porque esses carros eram puxados por cavalos, o poder, né, e a capacidade de se proteger era muito grande. Então, toda vez que o exército entrava, ele causava realmente estragos muito grandes contra os seus oponentes. E o fato dele estar como um capitão fazia com que ele fosse uma pessoa muito conhecida, né? Porque ele ostentava esse cargo, ele ostentava esse título. Só que o texto continua e ele vai citar o nome também de Baraque. Quem era Baraque, né? Era o filho de Abinoam, de Quedes de Naftali, que é uma das tribos, né, de Israel. E naquele momento, lá no capítulo 4, a gente vai ver que Débora era a profetisa e juíza da cidade. Então toda vez que os israelitas precisavam consultar a Deus, eles iam até ela. E naquele momento Baraque foi escolhido para ser o líder que conduziria os israelitas a vencer Sísera, porque Deus diz ao longo do texto que entregaria Sísera nas mãos dos israelitas. Eu não sei se os irmãos conhecem o texto, mas o Baraque, que não tinha talvez tanta experiência, ele fica um pouco em dúvida e diz que ele não vai não, só vai se Débora for. E Débora vai, mas daí ele um aviso, que naquele dia o Senhor entregaria Sísera nas mãos de uma mulher. Pensando que Débora era israelita e Jael era uma queneia, talvez elas nem se conhecessem, mas o próprio Senhor falou com Débora nesse momento e ela sabia, né, que Baraque não seria o responsável. Pode passar, por favor. Entendendo então um pouco desse contexto, entendendo um pouco dessa disputa, dessa rixa entre israelitas e queneus, a gente lendo o texto, a gente consegue identificar algumas condições que Jael deixa claro da forma como ela agiu e como ela enfrentou a situação. O primeiro ponto que Jael faz, e aí começa lá no texto que nós lemos, que ela sai ao encontro de Sísera, é que ela reconhece, ela identifica quem é o inimigo.
ela provavelmente sabia das alianças passadas que os queneus tinham com os israelitas. E apesar do marido ter feito um acordo, aquilo estava muito claro para ela, né? Do lado de quem ela gostaria de estar. Então ela reconhece primeiramente o inimigo, porque durante a batalha, esses carros, esses 900 carros, eles ficam presos na lama de um rio. Então o poder bélico que o exército tinha não valeu de nada. E aí o exército israelita mata o exército queneu e Sísera consegue fugir. E é nesse contexto que ele encontra com Jael. E ela o convida para entrar na casa dela, sabendo quem ele era. No segundo momento, a gente consegue perceber que Jael, ela não dá honras a Sísera. Ela reconhece quem ele é, mas ela não honra ele enquanto um capitão, sabendo dessa rivalidade, né, existente entre o povo que Sísera defendia e o povo de Israel. E isso a gente consegue observar lá no capítulo 19, quando ele diz: eu estou com sede, pode me dar um pouco de água? Meus irmãos, imagine o Oriente Médio, há alguns anos atrás, né? O calor que faz nessa região, a dificuldade de encontrar água, já que esse povo era um povo nômade. Se você oferece água para alguém nesse contexto, você está dando uma grande honraria para essa pessoa. Você está reconhecendo a autoridade dela naquele momento. E Jael, ela nem responde, mas ela oferece a ele um copo de leite. Que já que eles eram nômades, eles tinham suas próprias criações, né? Tinham leite em abundância. Não era um elemento assim tão rico, tão nobre quanto deveria. O terceiro ponto que a gente pode observar é que, para resolver a situação e eliminar Sísera, Jael, ela usa as ferramentas e as habilidades que ela já possuía. O povo nômade, eles têm uma habilidade enorme de construir tendas. Então eles estão acostumados com estaca, eles estão acostumados com martelo. Ela não usa de algo que estava do lado de fora do acampamento, ela não usa uma arma, ela usa ferramentas que ela tinha ali naquele momento. E ela mata a Sísera. O quarto ponto que é importante aqui é que ela testemunha o que houve. Ela chama a Baraque, que estava procurando a ele, e conta o que aconteceu. E o quinto e último ponto, que talvez seja o mais importante aqui, é que Jael, ela se torna um agente de mudança da situação de uma nação. Porque lá no versículo 23, vai dizer que naquele dia Deus subjugou a Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Então ela foi o pontapé inicial para a queda dos cananeus e a vitória dos israelitas nesse momento. O texto, irmãos, apesar de chocante, e aqui, né, não é um objetivo incentivar ninguém a resolver os problemas com violência, estudando, eu tirei algumas aplicações que a gente pode utilizar na nossa vida, no dia a dia. Nós, enquanto mulheres e homens de Deus, pessoas, né, que estamos interessados na transformação, não só da nossa vida, dos nossos parentes, mas também da transformação e o alcance de Jesus a todos. E eu separei algumas aplicações que a gente pode fazer a partir da leitura desse texto. Bom, a primeira aplicação, que eu acho que é muito válida aqui, é reconhecer e identificar esse inimigo. Na nossa vida cristã, a gente passa todos os dias por ataques. A gente passa todos os dias por problemas, alguns problemas que nos perseguem durante muito tempo, mas todo dia a gente tem uma dificuldade para resolver. Pode ser uma fofoca com o nosso nome, ou que alguém vem contar para a gente. Pode ser um dardo inflamado na nossa mente. Eu costumo dizer que na pandemia, eu fiquei muito tempo sozinha comigo mesma. E isso causou uma confusão na minha cabeça muito grande, porque foram muitos dados na mente, né? Pode ser um hábito ruim da sua casa, na sua família, né? Pode ser uma série de coisas que envolvem essa questão relacionada a ter um inimigo em casa. E às vezes a gente cuida desse inimigo, né? É difícil dizer assim, mas às vezes a gente ignora, a gente acha que não está acontecendo, mas ele está lá.
E aí, quando a gente reconhece e identifica esse inimigo, o texto de 1 Pedro vai dizer que sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Então, talvez o ponto principal que a gente precisa compreender é esse fato de a gente estar sempre alerta com o que está acontecendo. Eu tenho criança pequena e a gente, sempre que deixa ele na frente da TV, a gente está ali assistindo para saber qual é o teor do desenho. E os irmãos ficariam chocados com as agendas de desenhos que parecem inofensivos, que às vezes está ali passando no YouTube, e aí termina um que você escolheu, começa um outro que você não escolheu. E são coisas horríveis e a gente precisa estar atento a isso, né? Porque, de fato, o leão, ele está ao nosso redor, ele está esperando o momento em que você baixe a sua guarda para que ele possa tragar alguém da sua família, você, né? Alguém que você conhece. O segundo ponto importante dessa aplicação é: não dê honras a Císera. Às vezes o problema se levanta e a gente cai naquela de murmurar, de falar a respeito do problema, e todo mundo quer parecer contra o problema, e todo mundo você fala o problema, mas às vezes você nem parou para pensar sobre aquilo. Às vezes você esqueceu que o principal era orar a respeito daquilo, para que Deus te ajude a resolver, né? E às vezes a gente dá importância demais. Tem uma frase que diz, né? Não diga o problema, se o problema não vai ser grande demais, diga o problema que seu Deus é grande. O pastor, ele sempre diz que está rindo do problema, porque ele vai passar pelo problema e vai sair lá na frente. E é verdade, porque lá em Mateus 10, Jesus diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno, que é o próprio Deus. Então, nós temos a certeza de sermos filhos de Deus, de sermos co-herdeiro com Cristo, e às vezes a gente esquece das obrigações, mas também das vantagens disso, de ter livre acesso ao Pai, de poder pedir, de poder clamar, né? O quarto: use as ferramentas que tem e habilidades que o Senhor já te deu. Isso aqui, irmãos, eu escrevendo, eu acho que eu falei para mim mesmo, né? Porque às vezes a gente fica esperando uma intervenção sobrenatural, a gente fica esperando um mover assim, fora do normal. Mas Deus já explicou o que a gente tem que fazer, e a Bíblia diz para a gente conhecer a palavra, para a gente orar, para a gente jejuar, para a gente louvar enquanto a gente passa pela prova, para a gente clamar ao Senhor. E lá em Isaías 65, 24 vai dizer: antes de clamarem eu responderei, ainda não estarão falando e eu os ouvirei, porque o Senhor, Ele vê o coração, Ele já sabe o que nós estamos passando, mas é a intimidade com Deus que nos leva a essa condição de poder falar com o Deus vivo em qualquer lugar. A Bíblia diz para a gente orar sem cessar, né? Então é algo importante que a gente precisa se apropriar. O quarto ponto é testemunho. E é engraçado porque às vezes a gente testemunha esperando edificar a vida do outro, mas à medida que a gente vai falando a respeito do que Deus fez, aquilo arde como uma brasa no nosso próprio coração, né? E falar, compartilhar no momento certo quais foram suas lutas, quais são suas lutas, como foi sua vitória em Cristo Jesus, o que Jesus promete, é algo maravilhoso e é algo que Ele espera de nós. Lá em 1 Pedro 3,15 vai dizer: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão e esperança de que há em vocês. As pessoas nos veem sorrindo em meio às adversidades e eles falam: nossa, mas você está bem. É porque a alegria do Senhor que é a nossa força. Nós sabemos que isso aqui é temporário. Nós temos uma promessa de vida eterna. E não é que a gente não se abate, né? Mas a gente precisa ter em mente essa perspectiva de futuro, de eternidade. E por último, né, não menos importante,
Torne-se um agente de mudança da situação de uma nação. Assuma essa responsabilidade de ser um agente de mudança da nação. E na geografia, na área ambiental, a gente usa muito um termo de pensar local para agir globalmente. Se você faz o seu, na sua casa, primeiramente, no seu íntimo, na sua casa, com os seus, isso de alguma forma multiplica o que Deus quer fazer na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, porque a gente precisa começar por um lugar, e às vezes a gente está esperando aquilo que é sobrenatural, que é grande, que é maravilhoso, mas cada um recebeu aqui uma missão antes de pregar fora, para os de fora. Cada um aqui tem um emprego, cada um aqui tem uma escola, um trabalho, tem uma família, filhos, e de fazer discípulos. Como é isso, né? Como é que faz discípulos? A gente começa dentro de casa. E nesse contexto todo, eu deixo aqui, a reflexão para os irmãos, para que a gente possa aprender com Jael e ser cada vez mais parecidos com Cristo, cada vez assumir a responsabilidade de ser um verdadeiro cristão, um cristão genuíno e fazer a diferença onde quer que a gente esteja. Amém? Peça ao pastor que ore. Ó Deus, nós te agradecemos por esta rica palavra que ouvimos nesta noite. Amém. Obrigado, bendito Deus, porque o Senhor usou de modo muito especial a tua filha para poder historificar o texto, para poder trazer, bendito Deus, a contextualização do mesmo e aplicações muito pertinentes para as nossas vidas. Amém. Para tanto, ó Deus bendito, continue a abençoar, continue a usar, continue fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, como também, bendito Deus, usando as mulheres para poder falar aos nossos corações. Muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mas não acabou, meus irmãos, tem mais. Hoje, o primeiro domingo do mês de março, a gente comemora o dia da esposa de pastor.